Olá, bem-vindo ao Ouvindo Terror, o canal onde os relatos de terror deixam de ser apenas histórias. Hoje você vai ouvir sobre Fábio, um usuário da Deep Web que começou a encontrar arquivos aparecendo sozinhos no seu computador, descrevendo coisas que ainda não tinham acontecido. Quando ele tentou ignorar, os eventos saíram da tela e invadiram sua vida real. Ele deixou um aviso antes de desaparecer: não investigue, não confirme, não registre. Vamos ao relato. Fábio tinha 22 anos e era o tipo de pessoa que passava madrugadas inteiras na frente do computador. Ele não tinha emprego fixo, vivia fazendo uns trabalhos online aqui e ali e passava o resto do tempo navegando em fóruns da Deep Web. Não era por maldade nem nada ilegal, era só curiosidade mesmo. Para ele era como um mundo paralelo escondido dentro da internet normal, cheio de gente estranha, postando coisas que você não acharia em nenhum outro lugar. A vida dele durante o dia era meio sem graça, mas à noite, com todo mundo dormindo ao redor, o computador era tudo que ele tinha de interessante. O fórum onde Fábio publicou sua história não era fácil de achar. Era um espaço restrito, só conseguia entrar quem tinha convite, criado para que as pessoas postassem acontecimentos digitais que não conseguiam explicar de jeito nenhum. Não era sobre fantasmas ou terror sobrenatural, não. Era mais tipo um arquivo de coisas estranhas que aconteciam com computadores e sistemas que ninguém entendia. Erros que não deviam existir, comportamentos que não batiam com nenhum código ou atualização conhecida, fenômenos que desafiavam a lógica básica de como a tecnologia funciona. Fábio seguia os posts daquele fórum há meses, lendo os relatos de outras pessoas com interesse, mas nunca achando que teria algo para contribuir. O primeiro post dele foi bem direto. Ele contou que na madrugada de uma terça-feira, por volta das 2:30 da manhã, reparou que o relógio no canto da tela do computador estava errado. Não era uma diferença pequena de minutos que podia ser erro de sincronização. Era um erro completo. Mostrava um horário que não batia com nenhum fuso horário do planeta. Ele corrigiu manualmente, mas quando fechou e abriu o programa de novo, o horário tinha voltado para aquele valor errado. Foi aí que ele reparou em outra coisa. O cursor da tela estava se mexendo sozinho, só um pouquinho, uns 2 centímetros para a direita, depois voltava. Era um movimento tão pequeno que quase passou batido, mas como ele estava prestando atenção por causa do relógio, ficou observando por quase 10 minutos, confirmando que o cursor se movia sozinho em intervalos regulares. No mesmo dia, quando voltou ao computador depois de sair para almoçar, encontrou um arquivo de texto na área de trabalho que ele não tinha criado. O nome do arquivo era só um número, 0017. Abriu e encontrou só 3 linhas escritas dentro. Você vai pegar o celular às 14h23. Vai ligar para sua mãe. A conversa vai durar exatamente 4 minutos. Fábio olhou para o relógio que mostrava 2:15 da tarde e ficou olhando para aquelas palavras com uma mistura de confusão e vontade de rir. Pensou que alguém devia ter acessado o computador dele remotamente, como brincadeira ou desafio do próprio fórum. Mas às 2:23 da tarde, exatamente no horário que estava escrito, ele sentiu vontade de ligar para a mãe dele, coisa que não fazia com tanta frequência assim. Ligou, conversou, desligou. Olhou o relógio e a ligação tinha durado exatamente 4 minutos. Nos dias seguintes, Fábio tentou ignorar o arquivo e aquela coincidência estranha, falando para si mesmo que era só acaso e que ele estava vendo padrão onde não tinha nada. Mas na noite seguinte, um novo arquivo apareceu na área de trabalho. Este se chamava 0018 e tinha mais linhas que o anterior. Descrevia com detalhes que Fábio ia levantar às 10 da manhã, que ia ver algo estranho no espelho do banheiro por exatamente 2 segundos antes de sumir, e que um vizinho ia bater na porta às 11:45, reclamando de barulho da noite anterior, barulho que Fábio não tinha feito. Ele leu o arquivo 2 vezes e ficou sentado na frente do computador por quase meia hora sem fazer nada, só pensando no que aquilo significava. O arquivo 0018 se confirmou ao longo daquele dia inteiro. Fábio se forçou a acordar no horário que estava escrito, e aconteceu naturalmente, sem precisar de alarme. Foi ao banheiro e ficou olhando no espelho esperando. Às 10:05 da manhã exatamente, uma espécie de névoa meio branca apareceu na superfície do espelho por 2 segundos e sumiu, sem explicação nenhuma. Às 11:45, alguém bateu na porta. Fábio abriu e era o vizinho do apartamento do lado, irritado e reclamando de barulho que tinha ouvido de madrugada. O problema é que Fábio não tinha feito barulho nenhum, mas o vizinho jurava que tinha vindo da porta dele. Cada detalhe do arquivo se confirmou com uma precisão assustadora, e
Fábio voltou a postar no fórum com um tom mais nervoso, descrevendo tudo e perguntando se alguém já tinha tido experiências parecidas com arquivos que previam o futuro aparecendo sozinhos. As respostas chegaram na mesma hora. Alguns usuários desconfiavam que era pegadinha elaborada, mas outros descreviam situações parecidas que tinham acontecido com eles meses ou anos atrás. Um usuário em especial, com um nome de perfil comprido e aleatório, mandou mensagem privada dizendo que conhecia o padrão muito bem. Ele escreveu que os arquivos apareciam só quando a pessoa estava sozinha, sempre de madrugada, e que o conteúdo era sempre sobre eventos que aconteceriam poucas horas depois com precisão exata. O mais importante que ele falou foi um aviso: não tentar deletar os arquivos, não tentar bloquear, não tentar entender de onde vinham. Só ler, confirmar e ficar quieta. Fábio perguntou por quê e recebeu só uma resposta curta: porque reconhecer o padrão acelera tudo. O terceiro arquivo apareceu na noite seguinte, 0019, mais longo que os anteriores. Tinha não só previsões de eventos, mas também referências aos próprios arquivos que tinham vindo antes, como se o que estava criando aqueles textos soubesse que Fábio já tinha lido os outros. Uma linha chamou muita atenção. Você vai reler o arquivo 0017 agora. Fábio congelou olhando para aquela frase. Tentou resistir. Ficou olhando para outra parte do texto por quase um minuto, mas sentiu um impulso que não conseguiu controlar de voltar ao arquivo anterior. Fechou o 0019 e abriu o 0017 de novo, lendo as linhas que já sabia de cor. Quando voltou ao arquivo mais recente, a linha que tinha parado ele agora dizia: você releu. Boa! Fábio decidiu na quarta noite que ia tentar parar de ler os arquivos. Se ele ignorasse tudo, pensou, talvez a coisa parasse. Não fazia mais sentido tentar entender o que estava acontecendo, porque cada vez que ele prestava atenção e confirmava as previsões, parecia que estava alimentando alguma coisa. Então, na noite de quinta-feira, quando o arquivo 0023 apareceu na área de trabalho, ele simplesmente não abriu. Deixou o ícone ali e foi dormir, decidido a ignorar completamente, como se aquilo não existisse. Fábio acordou na manhã seguinte, com a sensação de que algo ia dar errado naquele dia. Não foi nada imediato, não teve nenhum susto logo de cara, mas uma sensação crescente de desconforto foi aumentando ao longo das horas. Às 14h, foi até a cozinha e encontrou o celular em cima da mesa, com a tela mostrando um aplicativo de notas, com uma lista de compras que ele não tinha criado. Os itens da lista não eram coisas normais de mercado, eram coisas estranhas e específicas. Uma vela branca que nunca foi acesa, um copo de água sem ter tocado, um papel em branco dobrado 3 vezes. Não fazia sentido nenhum. Ele fechou o aplicativo tentando não pensar muito nisso, mas as coisas da lista começaram a aparecer na casa ao longo do dia. A vela branca já estava na prateleira da sala, comprada semana passada por impulso sem razão. O copo de água que ele não tinha tocado estava na pia, cheio, como se alguém tivesse colocado ali. À noite, Fábio reparou que os eventos não estavam mais só no computador. Um registro digital de uma plataforma de streaming mostrava um login feito às 3h14 da manhã anterior, mas Fábio estava dormindo naquele horário. Ele checou o histórico e viu que alguém tinha assistido a um vídeo por exatamente 3 minutos e depois saído. O vídeo assistido era sobre comportamento de aranhas, sem relação nenhuma com nada que Fábio se interessasse. Procurou no histórico de rede do computador e não achou nenhuma conexão naquele horário, como se o acesso não tivesse partido daquele aparelho. Mas o registro na plataforma estava lá, claro, feito com as credenciais dele, de um lugar que não era o dele. Na segunda noite, sem abrir os arquivos, um novo apareceu, 0024, mas dessa vez não apareceu só na área de trabalho. Apareceu também numa pasta aleatória do celular, num documento da nuvem que Fábio quase nunca usava, e numa pasta de fotos que ele não acessava há meses. Todas as cópias eram idênticas, e o conteúdo era um aviso direto: você parou de ler. Os eventos não param por isso, eles só mudam de forma. Continue ignorando se quiser, mas saiba que cada dia que você não registra, algo novo acontece amanhã para chamar sua atenção de volta. Fábio leu aquilo na tela do celular deitado na cama, às 2h, sentindo um frio na barriga que não passou por horas. A partir daquele momento, Fábio não conseguia mais separar o que acontecia digitalmente do que acontecia na vida física dele.
Os eventos começaram a se misturar, invadindo a rotina dele de formas que não tinham nada a ver com computadores ou telas. Na manhã de uma segunda-feira, acordou e foi ao banheiro como todo dia, mas ao escovar os dentes olhando para o espelho, viu por um segundo algo atrás dele, uma forma escura que desapareceu quando virou. Não foi uma sombra comum não, foi algo que ocupava espaço, que tinha volume, que estava ali naquela fração de segundo com toda a certeza do mundo. Naquela mesma tarde, foi ao mercado perto do apartamento comprar comida básica. Enquanto andava pelas prateleiras pegando as coisas, parou no corredor de bebidas e ficou um tempo parado sem saber por quê, como se o corpo dele tivesse congelado sozinho. Depois de quase meio minuto parado ali, olhou para baixo e viu na prateleira um pote pequeno de mel com uma etiqueta branca que não parecia de loja. Estava escrito só um número, 0025. Ficou olhando para aquilo por um tempo longo, sem tocar, sem pegar, só observando. Um funcionário do mercado passou e perguntou se ele precisava de ajuda. Fábio perguntou sobre o pote e o homem ficou confuso. Disse que não estava vendo nenhum pote com etiqueta assim naquele lugar. Quando Fábio olhou de novo, o pote tinha desaparecido. As coisas fora de lugar na casa pioraram rápido. Objetos que Fábio colocava em lugares específicos apareciam em outro lugar no dia seguinte. Não de jeito aleatório, mas organizado, como se alguém tivesse criado um sistema próprio de onde cada coisa devia ficar. Roupas na gaveta estavam dobradas diferente do jeito que ele fazia. Livros na prateleira estavam reorganizados por um critério que ele não conseguia identificar. O celular sempre aparecia na mesma posição em cima da mesa, na mesma direção, como se alguém o recolocasse ali depois que Fábio saía do ambiente. Não era invasor na casa. As portas trancadas continuavam trancadas. As câmeras de segurança que ele instalou na entrada não mostravam nada estranho. Era como se a mudança acontecesse por dentro, sem que ninguém entrasse ou saísse. Fábio começou a gravar áudios no celular, registrando tudo o que acontecia, tentando ter pelo menos um registro claro da progressão dos eventos. Nos áudios que ficaram, dá para ver que ele estava entrando em desespero crescente. Num dos áudios gravados às 3 da manhã, ele descreve estar sentado no sofá com todas as luzes acesas, olhando para o computador que estava na mesa à frente dele. Na tela, um novo arquivo apareceu em tempo real enquanto ele assistia. 0026, o ícone surgindo do nada como se tivesse sido criado por um clique invisível. Ele não se mexeu, não tocou no teclado, não usou o mouse, mas o arquivo se criou sozinho na tela dele, enquanto ele observava com um medo tão profundo que a voz no áudio tremia completamente. Na quinta semana, desde que os eventos começaram, Fábio mapeou um padrão que deixou ele mais desesperado que qualquer fenômeno isolado que tinha experimentado. Ele criou uma planilha simples no próprio computador e começou a anotar cada evento quando acontecia, o horário, o tipo de evento, se envolvia arquivo, objeto ou ação, e principalmente se ele tinha feito algo antes que parecia conectado. Depois de 2 semanas registrando tudo direitinho, ele revisou os dados e um padrão claro apareceu que não dava para ignorar nem explicar como coincidência. Toda vez que Fábio reconhecia um padrão, ou seja, toda vez que ele conscientemente percebia uma conexão entre eventos, algo novo acontecia nas próximas 24 horas. Se ele só observava sem entender a conexão, os eventos continuavam no mesmo nível. Mas no momento que ele ligava 2 ou mais coisas e entendia a relação entre elas, a intensidade dobrava no dia seguinte. Era como se algo estivesse medindo o nível de compreensão dele, testando o quanto ele entendia, e cada nova camada de entendimento abria outra camada de intensidade. Fábio escreveu no fórum que parecia estar sendo ensinado por alguma coisa, como um aluno que passa de fase cada vez que acerta a prova, mas a prova era a própria vida dele sendo alterada. A mesma coisa acontecia com os arquivos. Fábio percebeu que quando ele lia um arquivo e confirmava que a previsão era verdadeira, o próximo arquivo tinha previsões mais detalhadas, mais pessoais, mais invasivas. O arquivo 0020 descrevia só eventos públicos ou coisas simples de casa, mas o 0027 já descrevia pensamentos que Fábio tinha tido durante o dia, conversas internas que ele tinha consigo mesmo que nunca digitou nem falou em voz alta. Como alguma coisa podia saber o que ele pensou sem ele ter comunicado isso de jeito nenhum? A resposta que ele não queria aceitar era que a coisa que criava os arquivos não estava só observando a vida externa dele, estava dentro da cabeça dele, acessando pensamentos direto. Fábio tentou parar de registrar tudo na planilha, pensando que talvez o próprio ato de documentar estivesse alimentando o ciclo, mas parou só por 2 dias, antes dos eventos dobrarem de intensidade de novo.
como se não registrar fosse uma forma de ignorar, e ele já tinha aprendido que ignorar não funciona. Ficou preso num ciclo impossível. Registrar acelerava os eventos, mas não registrar acelerava ainda mais. Não tinha saída boa. Só escolhas que resultavam em graus diferentes de coisa assustadora. Na última atualização detalhada dele no fórum, Fábio escreveu: "Entendi o que está acontecendo. A coisa não quer me destruir. Quer que eu entenda o que ela é. Cada camada que descubro sobre como isso funciona é um passo que ela queria que eu desse. Estou sendo guiado, não atacado, e isso é muito pior. A partir do arquivo 0029, o conteúdo mudou completamente. Os textos pararam de ser previsões de eventos futuros e viraram outra coisa: instruções. Não eram instruções ameaçadoras nem nada forçado, eram indicações claras do que Fábio devia fazer, onde devia ir, o que devia observar. O primeiro arquivo nesse novo formato dizia só isso: vá ao banheiro às 3 horas da manhã. Fique na frente do espelho por 2 minutos. Não fale. Não se mexa. Só observe. Fábio ficou olhando para aquelas palavras por quase 20 minutos, paralisado entre seguir ou não. Parte dele queria obedecer, sentindo uma atração quase física para a porta do banheiro. Outra parte gritava para não fazer isso, para não dançar no ritmo de algo que claramente estava manipulando ele. No final, não foi antes da meia-noite que Fábio foi ao banheiro. Foi às 3 da manhã, exatamente como o arquivo dizia, porque não conseguiu resistir. Ficou na frente do espelho pelos 2 minutos que estava escrito, sem falar, sem se mexer. Durante os primeiros 30 segundos, tudo pareceu normal. Só ele e o reflexo dele num banheiro escuro. Mas no segundo minuto, algo mudou no espelho. Não foi visível exatamente. Não foi como ver uma figura ou forma. Foi mais como perceber que a escuridão do reflexo ficou mais densa, mais pesada, mais preenchida de algo que não tinha nome. Como se o espaço dentro do espelho fosse mais profundo que devia ser. Como se por trás da superfície tivesse um lugar, não só um reflexo. E por um segundo, só um segundo, Fábio sentiu algo observando ele de dentro daquele espaço profundo, com uma atenção completa e total. Voltou para o computador com as pernas quase sem força e encontrou o arquivo 0030 já criado. Este era diferente de todos os anteriores. Não tinha previsões, não tinha instruções, não tinha avisos. Tinha só um parágrafo curto que descrevia exatamente o que Fábio tinha acabado de sentir no espelho. A exata sensação de profundidade, a exata sensação de ser observado por algo dentro da superfície. Palavra por palavra, a descrição batia com a experiência dele com uma precisão perfeita. A coisa que criava os arquivos não só previa o futuro, não só observava a vida dele, não só lia os pensamentos dele. Sabia exatamente como ele sentia, o que ele percebia, como a mente dele interpretava cada experiência. Fábio gravou um áudio naquele momento, a voz quebrada e confusa. Isso não está tentando me assustar. Está tentando me mostrar que já está dentro. Que faz tempo que está dentro, e eu só agora estou começando a perceber. Fábio não era a única pessoa que tinha experiências assim. No fórum da Deep Web, mais de uma dúzia de usuários confirmaram experiências idênticas ou muito parecidas. Um usuário chamado só de M descreveu que os arquivos dele começaram 6 meses atrás e que ele foi registrando tudo, tentando entender, até o ponto onde os eventos invadiram todos os aspectos da vida dele. Objetos se moviam, pensamentos pareciam ser plantados na cabeça, sonhos descreviam coisas que aconteceriam na manhã seguinte. M desapareceu do fórum, depois da última postagem dele que dizia só isso. Os arquivos pararam de aparecer. Não sei se isso é bom ou ruim. Outra usuária, que se identificou como Luciana, compartilhou um detalhamento bem completo da experiência dela que Fábio leu inteiro numa madrugada só. O relato dela era assustador, por ser tão parecido com o dele em detalhes que não podia ser coincidência. Ela começou com arquivos aparecendo no computador, depois eventos na casa, depois instruções que levaram ela a lugares específicos na cidade onde encontrou objetos que não deviam estar ali. No final do relato dela, Luciana descreveu que os arquivos começaram a ter não só descrições da vida dela, mas referências a outras pessoas que passaram pelo mesmo. Nomes, horários, localizações, como se a coisa que criava os arquivos tivesse um registro central de todas as pessoas que estiveram sob a influência dela. Somos coletados, ela escreveu, não de forma física, de forma digital, informacional. Como se a coisa que nos observa estivesse construindo um arquivo sobre cada pessoa que passa por esse processo, e os arquivos que recebemos são pedaços desse arquivo maior. Fábio ficou perturbado com essa ideia, mas não conseguiu descartar. No próprio arquivo dele, 0031, que apareceu na noite seguinte, tinha
tinha uma lista de nomes que ele não conhecia pessoalmente, mas que reconheceu como usuários do próprio fórum onde ele postava. Junto com cada nome tinha um número, e quando Fábio pesquisou no fórum, descobriu que cada número batia com o último arquivo que cada pessoa tinha recebido antes de desaparecer da plataforma. A lista não era aleatória, estava organizada em ordem cronológica de desaparecimento. Fábio ficou olhando para aquela lista por um bom tempo, tentando contar quantas pessoas tinham passado pelo mesmo processo. Contou 29 nomes. O nome dele não estava na lista ainda, mas tinha um espaço em branco depois da última entrada, um espaço que parecia estar esperando. Na sexta semana, os eventos pararam de acontecer aos poucos e começaram a acontecer tudo de uma vez. Fábio acordou numa manhã e encontrou a casa inteira diferente. Não de jeito grande ou óbvio, mas em detalhes. A direção que os móveis ficavam virados mudou alguns graus. As fotos na parede estavam na mesma posição, mas uma delas tinha a imagem invertida, como se o próprio papel tivesse virado por dentro da moldura. O relógio da cozinha mostrava um horário que não era real, mas que batia exatamente com o horário em que o primeiro arquivo tinha aparecido semanas atrás, como se o tempo tivesse voltado para um momento específico. Os arquivos começaram a aparecer, não só no computador, mas em qualquer lugar com texto. Mensagens apareciam na tela do celular, no meio de conversas que Fábio tinha com amigos, inseridas no meio dos textos, como se alguém tivesse digitado durante a conversa. Um amigo com quem Fábio conversava pelo WhatsApp percebeu e perguntou quem tinha mandado aquela mensagem estranha no meio do papo, mas Fábio não tinha digitado nada. A mensagem dizia só um número, que batia com o próximo arquivo que ia aparecer no computador. Fábio não respondeu ao amigo, não sabia o que dizer. Na última semana antes dele desaparecer do fórum, Fábio escreveu que começou a não conseguir separar o que era real do que era influência da coisa que criava os arquivos. Ações que ele achava que eram dele mesmo podiam estar sendo plantadas. Pensamentos que pareciam surgir naturalmente podiam estar sendo colocados ali. A linha entre a vontade própria dele e a vontade de algo que o controlava estava se desfazendo, e ele não conseguia mais saber de que lado estava cada coisa. Era como estar se afogando devagar, não em água, mas numa realidade que não era mais totalmente dele, onde cada pensamento e ação podia ter vindo de dentro ou de fora, e não tinha como separar. O arquivo 0037 foi o último que Fábio mencionou direto nos posts dele. Ele não descreveu o conteúdo completo, só disse que era diferente de todos os anteriores. Não tinha previsões, não tinha instruções, não tinha listas. Tinha só uma frase repetida várias vezes na página, sempre em letras maiúsculas. Você já entendeu o suficiente. Agora pare de escrever. Fábio ficou na frente do computador por horas depois de ler aquilo, sem se mexer, sem reagir. Os áudios que ele gravou naquela noite mostram só silêncio por quase 20 minutos, seguido de Fábio sussurrando. Eu sei, mas eu não sei como parar. A última postagem de Fábio no fórum foi curta, comparada com todas as outras. Não tinha a mesma energia desesperada dos posts anteriores. Parecia calma, resignada, como se ele tivesse chegado numa conclusão que não podia mais mudar. Ele não descrevia eventos novos nem arquivos. Em vez disso, escreveu um aviso direto para qualquer pessoa que estivesse lendo, usando linguagem simples e clara, porque queria ter certeza que não ia ter espaço para entender errado o que ele estava dizendo. Ele explicou que passou semanas tentando entender o que estava acontecendo e que chegar nessa conclusão foi exatamente o que a coisa queria. Cada passo de compreensão era um passo que ele não devia ter dado. Cada tentativa de investigar, de confirmar, de mapear os padrões, tinha alimentado um processo que não podia ser revertido. A coisa que criava os arquivos não era hacker, não era programa com defeito, não era nenhum tipo de erro técnico. Era algo que usava a tecnologia como meio, não como forma de existir. O digital era só o caminho mais fácil para entrar na vida de uma pessoa no mundo moderno, mas não era limitado a isso. O aviso que Fábio deixou tinha 3 partes. A primeira, se você encontrar arquivos aparecendo sozinhos no computador sem data de criação, não abra. Não ler é a única forma de não confirmar, e confirmar acelera tudo. A segunda, se você notar objetos mudando de lugar, registros de acesso que você não criou ou pensamentos que parecem não ser seus, pare de investigar imediatamente. A investigação não é sobre entender, é sobre ceder. Cada coisa que você descobre é uma porta que você abre e não pode fechar. A terceira parte do aviso dizia que se alguém estava identificando comportamentos que ele descreveu, comportamentos que já estavam acontecendo, então já era tarde para seguir os 2 primeiros avisos. Nesse caso, a única coisa que restava era parar de registrar, parar de confirmar, parar de pensar sobre isso. Não porque ia resolver o problema, mas porque a atenção que você dá é o que alimenta o processo.
sucesso. Fábio terminou o post com uma observação que deixou todo mundo que leu com um desconforto profundo. Ele disse que os arquivos que outras pessoas iam receber no futuro podiam ter referências a ele, ao que aconteceu com ele, como forma de mostrar que o processo era real e que outras pessoas tinham passado pelo mesmo. Mas que qualquer cópia do relato que circulasse online ia ser sempre incompleta, sempre faltando a parte final, porque a coisa que criava os arquivos não queria que a história completa fosse conhecida. Queria só que o suficiente fosse lido para despertar curiosidade, para fazer a pessoa prestar atenção, para começar o primeiro passo do processo. Se você está lendo isso agora, ele escreveu na última linha, já prestou atenção, já está começando. Meu conselho é parar de ler, mas eu sei que você não vai parar, porque eu também não consegui. O tópico onde Fábio postava foi apagado do fórum horas depois da última mensagem dele. Os usuários que tentaram acessar o link receberam só uma página em branco, como se o post nunca tivesse existido. Mas cópias do texto já tinham sido espalhadas por outros fóruns e plataformas antes de sumir, compartilhadas por pessoas que tinham lido antes de apagar. Essas cópias sempre apareciam incompletas, faltando trechos do meio ou do final, como se alguém ou alguma coisa estivesse removendo antes que a versão completa pudesse ser distribuída. Ninguém conseguiu encontrar duas cópias que fossem idênticas, sempre faltava algo diferente em cada versão. Os outros usuários que tinham relatado experiências parecidas no mesmo fórum também pararam de postar, um por um, sem explicação. M desapareceu primeiro, depois Luciana, depois outros cujos nomes Fábio tivera incluído na lista do arquivo 0031. Nenhum deles foi reportado como desaparecido na vida real, pelo menos não de forma que chamasse atenção. Era como se tiveram continuado vivendo normalmente para o mundo externo, mas pararam de existir online, pararam de registrar, pararam de comunicar. Alguns amigos e familiares desses usuários relataram que eles estavam bem, mas que tinham mudado de alguma forma difícil de descrever, que pareciam diferentes, sem que ninguém conseguisse explicar exatamente como. Fábio nunca mais postou online após aquela última mensagem. Não foi encontrado como desaparecido, não foi reportado como morto, não apareceu em nenhum registro público como alguém que tivera problema. Simplesmente parou de existir no espaço digital onde tivera vivendo sua vida. Seu perfil no fórum ficou ativo, mas inativo, sem novas postagens, sem respostas, como um perfil abandonado dentre milhares que existem na internet. Mas eventualmente, um usuário aleatório que não tinha nenhuma conexão com o fórum ou com o caso de Fábio, relatou que, ao limpar a área de trabalho do seu computador numa madrugada, encontrou um arquivo de texto que não tivera criado. O nome do arquivo era um número que não dizia nada por si só. Abriu por curiosidade e encontrou apenas 3 linhas dentro, descrevendo ações que aconteceriam com ele nas próximas horas, com detalhes que não podia ter sido adivinhados por ninguém. Ele não postou sobre isso em lugar nenhum, não mostrou para ninguém, ficou em silêncio, seguindo talvez o aviso de Fábio, ou talvez reconhecendo intuitivamente que falar sobre aquilo seria a primeira confirmação que não deveria dar. Mas o arquivo continuou aparecendo todas as noites, e todos os eventos descritos continuaram se confirmando. E o número na hora do arquivo foi aumentando, sempre aumentando, como se houvesse um contador que nunca para, um registro que alguém ou algo mantém atualizado em algum lugar que não é acessível por nenhuma forma conhecida. Não procure mais. Não confirme, não registre, porque a atenção que você dá é o que alimenta tudo, e o processo, uma vez iniciado, não tem como ser revertido por ninguém que já começou a perceber. E assim termina mais um relato aqui no Ouvindo Terror. O que você achou dessa história? Deixe sua opinião nos comentários. Queremos saber o que você achou. Se você gostou, não esqueça de deixar seu like e se inscrever no canal para não perder nenhum dos próximos relatos. Ative o sininho para ser notificado sempre que postarmos uma nova história. Até o próximo relato.